igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Pode ficar um pouquinho melhor, crianças. Saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória! Eu quero agradecer a irmã Simone pelo convite. Fiquei muito feliz. Estou numa alegria aqui que só o Senhor sabe, contendo meu nervosismo, mas a felicidade de estar aqui, diante do povo de Deus, diante de crianças que estão crescendo nos caminhos do Senhor, vence todo o nervosismo. Quero agradecer também a pastora Milena e ao pastor Antônio pela confiança de ter me entregue um momento tão importante para falar a pessoas tão importantes também, amém? Glória a Deus. Acho que eu falei demais, eu estou com um pouquinho de sede. Ai, Jesus, onde tem uma água aqui? Aleluia! Glória a Deus. É tão bom a gente beber água quando está com sede, né? É uma maravilha. Pena que daqui a pouco eu vou ficar falando. E daqui a pouco eu vou estar com sede de novo. Como pode? Seria tão bom se tivesse uma água que a gente bebesse e não sentisse mais sede. Não seria bom? Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que Jesus, Ele nos dá uma água viva, e que depois que nós bebemos dessa água, nós nunca mais vamos sentir sede? Aleluia, é verdade. A água que Jesus nos dá, nós nunca mais vamos sentir sede. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz a respeito disso? Vamos estar lendo lá em João 4, o versículo 39. Amém? Glória a Deus. Que vem falando sobre os samaritanos creem em Jesus. E diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tinha feito. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele viajava muito. Jesus andava pelos países, pelos lugares, pregando a palavra do Senhor. E certa vez Jesus saiu da Judéia para a Galiléia. Jesus com seus discípulos, eles foram andando, aleluia, até passarem por Samaria. Só que tudo que Jesus tem para fazer em nossas vidas, Ele tem um propósito. Nada do que Jesus vem a fazer, nada do que acontece em nossas vidas é por acaso. E Jesus ali naquele momento, naquele lugar, ele sabia que ele tinha um encontro marcado. Ele sabia que ali ele tinha que conversar com uma pessoa, com uma mulher. Então, ele parou em Samaria. E estava Jesus e os seus discípulos caminhando e chegaram até Samaria. Era um sol de meio-dia. Vocês já andaram num sol de meio-dia? Um calor, é tão quente. E Jesus parou ao lado de uma fonte. Eu trouxe a minha fonte. Mas depois que eu vi essa fonte de Jacó tão linda, posso usá-la? Obrigada. Jesus parou nessa fonte para descansar. Mas também Jesus sabia que ali iria passar a pessoa a qual ele tinha que conversar, uma pessoa que ele tinha que falar. E Jesus se sentou ao lado dessa fonte. E os discípulos que estavam com Jesus foram para uma outra cidade comprar comida. E Jesus ficou ali, aguardando o momento de quem ele estava precisando falar, com quem ele queria falar.
balde dela, com o jarro dela, com o cântaro dela, para colher água também, nesse mesmo poço. E quando ela passou por Jesus, Jesus falou com ela: mulher, me dê um pouco de água. E a mulher ficou espantada. Como assim? O Senhor está me pedindo água? Sabe por que ela ficou espantada? Os judeus e os samaritanos, eles eram inimigos. Mas Jesus também tinha um propósito nisso. Jesus também tinha uma mensagem para nos passar a respeito disso. Porque Jesus é amor. E se Jesus é amor, Ele não quer que a gente fique de mal com o nosso coleguinha. Ele não quer que porque eu nunca te vi, eu não vou falar contigo, eu não vou te cumprimentar, eu vou passar por você e não vou te dar a paz do Senhor. Não. Aí Jesus também já vinha trazendo uma mensagem que devemos sim falar com as pessoas, independente do que elas façam, de como elas sejam. Nós não temos que ser inimigos de ninguém, porque Jesus, Ele não era inimigo de ninguém. Existiam pessoas que não gostavam dele, mas Ele amava a todos. E ela se espantou. Como o Senhor, um judeu, vem pedir água a mim, que sou uma mulher samaritana? E aí, Jesus falou para ela: ah, mulher, se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem é esse que lhe pede água, você lhe pediria para ele te servir a água. E aí, mais uma vez, a mulher ficou muito espantada. E ela disse assim: Senhor, como você vai pegar água? O Senhor tem balde, o poço é fundo. Como é que vai ser isso? Como é que Jesus ia fazer, crianças, para pegar água, se ele não tinha como trazer? Como pegar a água? E os discípulos dele tinham ido na cidade procurar comida. Amém? E Jesus disse, então Jesus disse que se ela soubesse quem estava pedindo água, ela pediria e receberia água da vida. Amém? E aí ela questionou: como assim? O Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esta fonte? E ela ficou questionando a Jesus, porque ela não conhecia quem era o mestre. Ela não sabia. E Jesus disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que solte pela vida eterna. E como que será essa água que solta pela vida eterna, crianças? Será que é a mesma água que a gente toma banho? Será que é a água que as nossas mães lavam as nossas roupas? Não, né? É uma água muito especial. É uma água que purifica. É uma água que lava todos os nossos pecados. E aí, mais uma vez, a mulher ficou muito espantada e disse assim: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede e não tenha que vir aqui no poço tirá-la. Porque eu imagino que ela tinha que andar muito até chegar naquela fonte. Então ela queria ter essa água a todo momento que ela tivesse sede, a todo momento que ela precisasse fazer uma comida. Ela ainda não tinha entendido que se tratava de vida e vida eterna. E Jesus falou. Aí nesse momento, Jesus chamou esta mulher para conversar. E Jesus, sentando com ela, falou com ela acerca dos seus pecados. Jesus nunca havia visto aquela mulher. Jesus não sabia nada. Ela achava que Jesus não sabia da vida dela. Mas vocês sabiam que Jesus sabe de tudo? Jesus, crianças, Ele vê tudo que nós estamos fazendo.
E Ele se alegra quando nós fazemos as coisas certas, quando nós obedecemos, quando nós não ficamos o tempo todo no celular, quando nós vamos à escola bíblica aprender as coisas da parte do Senhor. E o Senhor ficou ali conversando com ela e contou para ela todos os pecados que ela já vinha cometido e mais. Jesus falou para ela sobre o pecado que ela ainda estava cometendo. E aí a mulher ficou assim: como assim? Ele não me conhece, ele não sabe quem eu sou. E mais uma vez a mulher ficou espantada e maravilhada. E ela disse assim: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Naquele tempo eles tinham um lugar aonde se adorava, mas adorava o judeu para lá, adoravam os samaritanos para cá, porque eles ainda não conheciam e ela não sabia com quem ela estava falando. E Jesus disse a ela assim: mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabes, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ainda mais Jesus disse: porém a hora vem, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Aleluia. E aí Jesus disse que a hora ainda viria em que adoraríamos em espírito e em verdade. Mas por que a hora viria ainda? Porque o véu ainda não havia se rompido. Jesus não ainda havia morrido e subido aos céus. Que quando foi o momento em que o véu se rompeu, e que hoje, para a honra e glória do Senhor, nós podemos adorá-lo, seja no monte, seja no templo, seja em nossa casa. Hoje nós podemos adorá-lo como um verdadeiro adorador. Mas até então, ele ainda não tinha cumprido aquilo ao qual o Pai havia falado com ele. E aí a mulher disse assim: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. E aí Jesus falou para ela assim: sou eu que falo contigo. E aí, nesse momento, os discípulos chegaram. E a mulher ficou tão maravilhada em saber que ela estava falando com o Messias. E ela correu, largou o balde, largou a água e foi contar para todos da cidade dela quem ela via passando. Ei, vamos lá, vamos conhecer o Messias, vamos ouvir o que ele tem para nos dizer. Vamos lá, ele não sabia da minha vida, tudo ele me disse. E ela confiou que aquele era verdadeiramente o Messias. E ali naquele momento, sem saber, ela começou a evangelizar, porque ela começou a levar o povo para ouvir de Jesus. E aí nesse momento chegaram os discípulos de Jesus que haviam ido até a cidade para comprar comida. E quando eles estavam chegando, eles viram Jesus ainda conversando com a mulher, mas não falaram nada. E a mulher se foi. E aí os discípulos falaram assim: mestre, vem comer. E aí Jesus falou para eles assim: uma comida tem para comer e vós não sabeis. Aí foi a vez dos discípulos ficarem assim: ué, Jesus trouxe alguma coisa com ele para comer? Eu não vi Jesus pegar nada. Nós saímos daqui para buscar comida para Jesus e ele diz que tem um alimento. Então os discípulos ficaram quietos. E aí Jesus falou ainda mais: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo:
levantai os vossos olhos e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe o galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. E nisso todo o povo já estava lá, ouvindo tudo isso. Todos já estavam, porque a mulher havia chamado. E Jesus começou a conversar. Jesus passou a tarde toda conversando com aquelas pessoas. E houve um momento em que Jesus queria ir embora. E pediram a ele assim: não, fique mais um pouco conosco, Senhor. Precisamos saber mais de ti. E Jesus ficou ali mais 2 dias. E todo aquele povo creu. E todo aquele povo soube que ele era verdadeiramente o Messias. Mas aí quando Jesus fala assim, a respeito da comida que ele tem, a respeito de plantar e colher, será que Jesus queria virar agricultor? Será que Jesus queria deixar de ser o Messias e ser o agricultor? Não. A terra a qual Jesus estava falando era o povo. Eram as pessoas que já estavam prontas para ouvir aquilo que Deus tinha preparado para eles. Era um povo que já estava pronto para ouvir, porque já estava com o seu coração limpo, porque já havia ouvido falar de Jesus e mais ainda, estavam com o próprio Jesus. Aleluia! Aleluia! E essa mensagem que Jesus nos deixa, essa é a mensagem que Jesus vem nos dizer, que Ele é a fonte de água viva. Aleluia! E quando nós bebemos dessa água, glória a Deus, não vamos ter sede. E quando nós bebemos dessa água? Nós bebemos dessa água quando estamos adorando ao Senhor em espírito e verdade. Nós bebemos dessa água quando estamos nos alimentando da palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E nós, com Jesus, nós saciamos a nossa sede. Com Jesus, nós saciamos a nossa fome, toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que nos preocupa, entregamos nas mãos do Senhor. E Ele recebe, porque Ele é maravilhoso e Ele vem nos ensinar. E a mensagem é essa, que Ele deixou, que nós não plantamos, mas que nós venhamos colher os frutos daquilo que Jesus tem dito. Que nós venhamos também levar o Evangelho do Senhor. Aleluia! Que nós venhamos plantar no coração de nossas crianças, de nossos filhos, de nossos amigos, de toda a nossa parentela. Que nós venhamos plantar a semente do Senhor nos corações, para que depois também venha a ser colhido. E cada um daquele que colhe, venha também espalhar essa semente de adoração, essa semente de amor, porque essa é a mensagem do nosso Cristo. Ele veio para nos ensinar, e depois que Ele ensinou, Ele se entregou ao propósito do Senhor. E o propósito de Deus para Jesus era que Ele morresse morte terrível, morresse morte de cruz, morte vergonhosa, a qual não cabia a Ele, porque a cruz não era para Ele, a cruz era para nós que somos pecadores. Mas Ele aceitou a passar por tudo isso, por amor a nós, por amor a mim, por amor a vocês, a cada um que está aqui.
E a única coisa que Ele nos pediu, que Ele nos deixou, era que nós levássemos o Evangelho dele para toda e qualquer criatura, para toda e qualquer pessoa. Por isso que lá no começo, Ele falou com a mulher samaritana, que era um povo inimigo. Então que nós venhamos continuar firmes na presença do Senhor. Aleluia. Que nós não venhamos nos deixar abater com as dificuldades, com as tribulações, porque temos um Deus que nos amou. Nós temos um Deus que nos deixou uma fonte de água viva. Aleluia. Nós temos um Deus que nos alimenta a todo momento. É muito bom, é muito lindo para mim estar aqui e plantando uma semente, mais uma semente no coração de nossas crianças. Porque como o pastor disse, aqui nós temos presbíteros, aqui nós temos missionários, Aleluia. aqui nós temos um povo que vai continuar levando a palavra do Senhor até que Jesus venha. Então que venhamos beber dessa água, que venhamos também sentar na fonte e falar com o Senhor, porque o véu já foi rasgado e os verdadeiros adoradores podem adorar em espírito e em verdade. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.